Olá! Vem comigo explorar um patrimônio histórico cheio de curiosidades e engenhosidade. Cidades inteiras escavadas e construídas com sistema de ventilação eficiente, proteção contra o mundo exterior e com uma autossuficiência que beira o inacreditável para aquela época. O lugar que eu estou falando é cidades subterrâneas da Capadócia. Eu sou a Joyce e esse é o canal Arque Curiosidades. Hoje vamos conhecer toda a história, construção e motivação por trás dessas cidades subterrâneas, além de ver também sobre duas cidades em específicos. Então fica aqui comigo, Arquicuriosos! A história das cidades subterrâneas da Capadócia começa na Idade Antiga, por volta do século 7 a.C. Foram inicialmente escavadas pelos hititas, um antigo povo anatólio que já morava na região. Mas a maioria das escavações que vemos hoje foram feitas durante o período helenístico e romano. Uma das principais razões para a construção das cidades foi para se proteger de invasores e conflitos. Durante as guerras ou perseguições, os habitantes da Capadócia podiam se refugiar nas profundezas dessas cidades, onde estariam seguros. Mas não só isso, também serviu de proteção contra a perseguição religiosa durante a era cristã primitiva. Vamos falar de Derinkuyu, uma das cidades subterrâneas mais impressionantes da Capadócia. É uma das cidades mais antigas, datando de aproximadamente 1200 a.C. Ela foi construída durante o período hitita, embora tenha sido expandida e usada por outras civilizações, como os frígios, persas, romanos, bizantinos e os otomanos. Derinkuyu é uma das maiores cidades subterrâneas da Capadócia e pode acomodar até 20 mil pessoas. Ela se estende por vários níveis e atinge profundidade de aproximadamente 85 metros abaixo da superfície. A cidade subterrânea foi esculpida na rocha vulcânica macia da região, com corredores estreitos, escadas, túneis e salas multifuncionais, incluindo áreas para habitação, armazenamento de alimentos, escolas, igrejas e até estábulos. Portas de pedra maciças podiam ser seladas para proteger os habitantes das ameaças externas. A cidade subterrânea de Derinkuyu era altamente defensável. Além das portas de pedra, ela também apresenta pedras de moinho que podiam ser roladas para bloquear os corredores. Os habitantes poderiam se esconder dos invasores e lançar ataques surpresas por trás dessas pedras. A cidade foi abandonada durante a Era Otomana e ficou esquecida por séculos. Foi redescoberta em 1963, quando um morador local encontrou uma passagem secreta que levava às profundezas da cidade subterrânea. Desde então, Derinkuyu tem sido uma atração turística fascinante. Falando agora de Kaimakli, é uma outra cidade subterrânea notável. Essa cidade data de tempos antigos, com origens que remontam à Idade do Bronze. Como muitas outras cidades subterrâneas da Capadócia, ela foi construída em camadas ao longo dos séculos, abrigando várias civilizações. Kaimakli é uma cidade subterrânea menor em comparação com Derinkuyu, mas ainda é impressionante em tamanho. Possui vários níveis de profundidade, com uma estrutura em camadas que desce cerca de 8 níveis abaixo da superfície. Cada nível tinha uma função específica, incluindo áreas de habitação, armazenamento, templos e estábulos. A escavação das camadas subterrâneas de Kaimakli foi realizada manualmente, usando cinzéis e picaretas, com capacidade para abrigar cerca de 3 a 5 mil pessoas, juntamente com os seus rebanhos. Os habitantes viviam em quartos escavados nas paredes da cidade, com pequenas cozinhas e área de armazenamento próprios. Alguns níveis mais profundos de Kaimakli continham áreas de culto religioso, com altares e relevos esculpidos nas paredes. Esses espaços sugerem uma diversidade de práticas religiosas que ocorriam na cidade subterrânea. Mas antes de a gente ver como as cidades subterrâneas foram construídas, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha, que isso me ajuda muito a ter motivação de trazer conteúdo aqui para vocês. Mas vamos continuar com a nossa exploração arquitetônica. A característica mais distintiva das cidades subterrâneas da Capadócia é que elas foram escavadas diretamente na rocha vulcânica da região. Isso exigiu um trabalho árduo e habilidoso, com a remoção de toneladas de rocha para criar câmeras e túneis. O sistema de túneis eram intricados e projetados de maneira labiríntica. Eles consistiam em corredores estreitos e túneis que podiam ser bloqueados com portas de pedra. Esses túneis frequentemente se ramificavam em várias direções, tornando difícil para invasores ou saqueadores andarem por ali. As portas de pedra eram um elemento crucial de defesa das cidades.
Elas podiam ser seladas para isolar seções e impedir a entrada de intrusos. Essas portas eram pesadas e eficazes na proteção. Para garantir a ventilação e fornecer acesso à superfície, as cidades subterrâneas eram equipadas com poços de ventilação. Esses poços permitiam a entrada de ar fresco e a saída de fumaça, garantindo a qualidade do ar dentro das cidades. Além da ventilação, as cidades subterrâneas também tinham um sistema de abastecimento de água. Elas continham poços de água e cisterna para coletar e armazenar água potável para ser usada ali dentro. Os espaços dentro das cidades eram multifuncionais. Eles incluíam áreas de armazenamento, salas de reuniões e cultos, escolas e tinha até moinhos e prensa para a produção de alimento ali dentro, excluindo qualquer necessidade de sair dali e ser abordado quando abrir a porta de pedra. E para compensar a falta de luz natural nas profundezas, os habitantes utilizavam lampiões de óleo e velas, e também tinham furos nas paredes e tetos que permitiam a passagem da luz natural. As condições de vida nas cidades subterrâneas eram engenhosamente projetadas para o conforto e a sobrevivência. Isolamento térmico natural das rochas mantinha as temperaturas relativamente constantes durante o inverno e o verão. A engenharia e arquitetura das cidades subterrâneas da Capadócia são um testemunho de habilidade e criatividade das civilizações antigas. É uma prova de que o ser humano é capaz de tudo quando se encontra em perigo. Com o passar do tempo, a necessidade de usar essas cidades foi diminuindo. Conforme a região foi se estabilizando politicamente e as ameaças diminuíram, as pessoas começaram a se estabelecer em vilas e cidades acima do solo, e assim as cidades subterrâneas foram abandonadas. Hoje, essas cidades servem como atrações turísticas populares, onde os visitantes podem explorar os túneis e as câmeras, sendo uma experiência única para quem deseja mergulhar na história antiga da região. Embora as cidades subterrâneas da Capadócia sejam notáveis por suas antigas estruturas e história fascinante, hoje em dia muitas delas também oferecem atrações modernas para os visitantes. A maneira mais comum de explorar as cidades é por meio de visitas guiadas. Guias locais especializados podem fornecer informações detalhadas sobre a história, arquitetura e significado cultural das cidades. Não dá para arriscar entrar sozinho, que é um labirinto bem fácil de se perder e nunca mais sair de lá. Muitas das cidades subterrâneas têm áreas dedicadas a museus e exposições, que exibem artefatos e informações sobre a história da região. Dá para aprender mais sobre as civilizações que habitaram essas estruturas ao longo dos séculos. Algumas cidades organizam também atividades culturais, como concertos de música clássica, apresentações teatrais e exposições de arte contemporânea. Esses eventos podem oferecer uma perspectiva única da cultura local. Além das áreas acessíveis ao público, existem passagens subterrâneas estreitas e menos exploradas, que pode ser fascinante de explorar. No entanto, isso geralmente é feito com a supervisão de guias experientes, por motivos óbvios. Embora não seja comum, existem hotéis e pousadas na Capadócia que oferecem acomodações subterrâneas. Ficar em um quarto esculpido na rocha deve ser uma experiência incrível. Eu com certeza optaria por um quarto subterrâneo. E você, me diz aqui embaixo. E hoje essas cidades são destinos turísticos vibrantes, combinando a história antiga com acomodações modernas e experiências culturais super diferentonas. A Capadócia nos ensina que o passado e o presente podem coexistir de maneira harmoniosa, proporcionando uma experiência única que combina a riqueza da história com a vivacidade do turismo. Nos convida a mergulhar nas profundezas da Terra, literalmente, onde a engenharia e a arquitetura antiga ainda impressionam e a cultura contemporânea se mistura com os vestígios do passado. Uma visita às cidades subterrâneas da Capadócia é uma jornada única através do tempo e do espaço, revelando a resiliente natureza humana e a nossa capacidade de criar maravilhas, independentemente dos desafios. Me fala aí, você moraria trancado por semanas em uma cidade subterrânea ou você precisa de contato externo para sobreviver? Eu não iria conseguir ficar muito tempo fechada num lugar. E a aventura de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu joinha e se ainda não é inscrito, já se inscreve, que temos sempre curiosidades arquitetônicas incríveis rolando por aqui. E tem muito mais desse mundo que ainda temos que conhecer. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!